Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lady Gonçalves do projeto Universidades, repórter correspondente da Colômbia. Nesta reportagem vamos falar sobre notícias de duas universidades de Bogotá. A primeira é uma notícia que preocupa muito os pais e crianças até os dias de hoje. Foi escrita pela Universidade dos Andes e fala sobre a maneira em que o regresso às aulas presenciais trava o crescimento de brechas educativas. Em 2020, o 2,5% dos estudantes de 753 casas inquiridas em Bogotá desertaram. O risco é que o número possa se triplicar este ano. Por isso, a reabertura gradual anunciada pela Prefeitura de Bogotá permitirá que crianças e adolescentes continuem com seu processo de desenvolvimento cognitivo e emocional, focando esforços nas mais vulneráveis. Sandra Garcia, professora da Escola de Governo, ressalta que é importante tentar que os estudantes permaneçam conectados com a escola e tenham acesso a um processo de ensino e aprendizagem de qualidade. Tudo isso independentemente do nível socioeconômico ou se a escola é privada ou pública. O contato com professores e colegas será também fundamental. No inquérito telefônico realizado entre o 24 de novembro e o 14 de dezembro de 2020, as famílias de todos os níveis socioeconômicos onde habitavam crianças e adolescentes entre 5 e 18 anos mostravam que cerca de um terço reportava baixa motivação na realização das atividades em casa. Além disso, 35% dos prestadores de cuidados consideram que os estudantes se sentem mais ansiosos e 33% mais sobrecarregados em relação ao período anterior das aulas não presenciais. A pesquisadora assegura que, embora na crise os estudantes estejam recebendo algum tipo de educação à distância, o acesso e qualidade dependem dos recursos para estudar em casa e estes estão distribuídos de maneira desigual. Isso significa que crianças e adolescentes mais vulneráveis correm o risco de sofrer perdas de aprendizagem. Sandra garante que, ao se manter em contato diário, os professores e o pessoal desempenham um papel protetor em frente de eventuais violações da sua segurança física e mental que ocorrem nos lares, dando assim origem a casos de alarme. Na Colômbia, os casos de violência doméstica, que de acordo com a medicina legal passaram de 5.138 em janeiro de 2020 para 21.485 em maio do mesmo ano. Mais da metade das pessoas entrevistadas em Bogotá se mostraram a favor da reabertura das escolas, em maior proporção os estratos 1 e 2 e os estratos 4, 5 e 6. Algumas das razões expostas foram que as crianças se perdem de socializar na escola e que devem retornar. Porque não estão aprendendo das classes virtuais. Em uma menor proporção, disseram que a virtualidade afeta a saúde mental das crianças. Neste novo início de reabertura, a investigação recomenda que a prioridade seja proteger a saúde das pessoas envolvidas no regresso. E para isso, é vital contar com protocolos de biossegurança que minimizem o contágio. Ou seja, distanciamento físico, higiene e prevenção em saúde. Em relação a isso, e com o esperado retorno às aulas, a Universidade de Rosário reflete sobre a relação professor-estudante e como através da comunicação podemos consolidar relações emocionais, pessoais, laborais e inclusive acadêmicas, as quais facilitam o processo de ensino e aprendizagem de todos os membros da comunidade educativa. Para isso, é necessário ter em conta elementos como o autoconhecimento e a autorregulação, a fim de determinar como influir a linguagem verbal e não verbal que se utiliza, e também reconhecer o outro como par para construir relações solidárias e de apoio mútuo. Na relação docente-estudante, é vital identificar esses elementos, já que ambas partes devem se comunicar e expressar ideias e informação de um jeito flexível entre o que se diz e como se diz, e a maneira como o outro o percebe. Para conseguir isso, a empatia é um elemento fundamental, pois permite compreender as situações pessoais e sociais da outra pessoa, se preocupar com as emoções, tanto positivas quanto negativas, e comunicar a sua compreensão e carinho. Então, é necessário refletir sobre a linguagem não verbal, mediante a qual o docente reforça o conteúdo da mensagem por meio de
contato visual, posicionamento do corpo de frente para os estudantes e validar as respostas com gestos faciais e corporais. E as estratégias para a linguagem verbal são evitar comentários que possam dificultar a comunicação, reconhecer e encorajar as respostas dos estudantes, responder com empatia à ansiedade e frustração dos estudantes, evitar qualificar o comportamento dos estudantes como indicadores de descortesia, entre outros. Esperamos que o retorno progressivo às aulas seja recebido pela saúde mental e física dos estudantes. Se cuidem e até a próxima!